quando a gente quando a gente ouve relatos sobre o ritmo de Amazonas, né, a gente vê que poucos discípulos relatam ter jogado nesse ritmo. Aí, o que é que acontece? Isso era uma coisa que é muito comum, era muito comum antigamente, hoje em dia ainda é um pouco comum em academias tradicionais, independente de ser regional ou Angola, né? Que era o mestre escolher quem joga no ritmo, né? Se nós ouvirmos os discípulos do mestre Bimba, vamos ouvir ele dizer assim: não, se por exemplo, o mestre Tapuã falando, se você era bom de armado, o outro era bom de rasteiro, o mestre casava vocês dois para ver o que é que ia dar, entendeu? Então, na capoeira baiana como um todo, isso era muito comum, sempre foi muito comum, né? O mestre vai dizer, fulano joga com ciclano, desce o pé do berimbau. E tinha alguns ritmos que, pelo comportamento dos jogadores, não eram adequados para cada pessoa. Por quê? Porque a música está muito relacionada com o seu temperamento, né? É tipo assim, tem gente que gosta de dançar música lenta e tem gente que gosta de dançar um rock and roll mais pesado, né? O cara do rock and roll não vai querer dançar música lenta, porque o comportamento dele na hora da música lenta não vai ser igual. Então, o que é que acontece com esses ritmos que nós não temos tanto registro, né? Nós buscamos aqueles que já jogaram, por exemplo, um discípulo que cita que jogou nesse ritmo é o mestre Saci, que foi com quem eu fui especializado, né? Ele citava que ele jogava, que o Cascavel jogava, Camisa Roxa jogava, entre outros. Então, o que é que a gente faz hoje? Tudo que a gente faz hoje é uma releitura do passado, né? E tentar interpretar aquilo que os mais velhos nos transmitiram de forma oral e colocar isso em evidência. Hoje em dia, geralmente, né, o ritmo de Amazonas é tocado para os especializados jogarem. Por que que acontece isso? Porque os discípulos diziam que quem jogava nesses ritmos, ritmos de floreio, eu gosto muito dessa expressão, eram os mais velhos. Então, quem eram os mais velhos? Os mestres? Não. O único mestre que tinha era o mestre Bimba. Então, os mais velhos, se nós fôssemos observar, seriam os especializados, que seriam aqueles mais experientes, por assim dizer, ou alunos mais antigos. Até porque nem todos os alunos, isso é uma coisa que é importante falar também, nem todos os alunos tiveram a formatura com a honraria como aconteceram com muitos, né? Com cerimônia, né? Inclusive tem um termo que é muito interessante que o mestre Decânio usa, né? Aconselho a quem gosta de ler sobre capoeira regional que leia a coleção São Salomão do mestre Decânio, né? Tem um termo que ele usa que ele se refere como alunos do mato, né? A turma do mato, que seriam aqueles que foram formados sem cerimônia. Isso é muito interessante. Então, às vezes, eram capoeiristas experientes, ou mesmo como o mestre Decânio cita em um registro que está no nosso canal do YouTube, né? Que inclusive esse registro nos foi cedido pelo amigo Lex Souza, que é esse que está falando aí, né? Que ele fala assim, tipo, que tinham pessoas que já tinham o movimento no corpo. Ou, por exemplo, que a sequência de ensino fundamental foi desenvolvida porque, às vezes, o aluno da alta sociedade ele não tinha o movimento do samba, né? Vai ver se ele tivesse o movimento do quadril, o movimento do ombro, né? Que a gente chama de jicá, que é o mesmo movimento que tem na dança do orixá, né? Que é o movimento, o balanço de... Se ele tivesse essa maremolência, né? Esse gingado, às vezes existiria algumas sequências de movimentos fundamentais que não seriam necessários para a introdução do aluno no curso da capoeira regional. Então, quando a gente pega um ritmo desse, que é um ritmo que não esteve tanto em evidência, né, entre todas as gerações, até porque, como a gente falou antes, o ritmo que se tocava sempre era São Bento Grande, e a gente pega um ritmo desse onde poucos discípulos jogaram em épocas isoladas, o nosso trabalho é perpetuar aquilo que os mais velhos disseram. O comportamento deve ser dessa forma. O que acontece no comportamento do ritmo de Amazonas que se difere de outros ritmos? É que quanto mais viradas tem no birimbau, quanto mais variações tem no birimbau, o passo do gingado é mais difícil de ser executado, né? Então, vamos dizer assim, São Bento Grande. Por que o aluno entra no aço no São Bento Grande? Porque o São Bento Grande, como dizem os mais velhos, tem uma batida, entre aspas, descoordenada. Então, qualquer um conseguiria balançar o corpo naquele ritmo, né? Mas tem outros ritmos mais compassados, né? Que você vê que o berimbau tem tantas variações que o gingado
né, se torna mais difícil. Então, se o seu temperamento não é um temperamento que vai de acordo com aquela melodia ali, provavelmente você não conseguiria se comportar bem naquele ritmo. Então, por isso, no dia a dia, o mestre, quando observa, quando eu falo mestre, eu falo na atualidade, nas escolas de capoeira regional, até quando vai fazer uma exibição, ele observa quem é que tem mais facilidade para apresentar o floreio, ou quem é que tem mais facilidade para se exibir na hora de um jogo de combate, como o São Bento Grande, né? Ele vai casar essa dupla, você vai ser a dobra daquele. E o que a gente faz hoje é isso, a gente faz transmitir para as seguintes gerações aquilo que os nossos mais velhos nos deixaram. Curiosidade sobre o ritmo de Amazonas, né? A clave do ritmo, independente das variações, anda sempre nessa frase aqui, né? A clave anda sempre aqui, né? As demais variações se adaptam a isso. Uma coisa importante para quem gosta de estudar berimbau, pense sempre que se a clave do ritmo acaba num aço fechado, que é o DIN, né? As variações que acabam em DIN geralmente vão servir, os repiques que acabam em DIN geralmente vão servir para aquela clave. Agora vai da sensibilidade que cada ritmista tem que desenvolver na prática do dia a dia, né? Outra curiosidade que a nossa oralidade nos deixa, né, é que sempre que o ritmo tenha palmas, as palmas têm que acompanhar a pancada do bode, do pandeiro, né? Qual é o ritmo que o pandeiro bate? O pandeiro bate Ijexá. Aí o pessoal vai dizer assim, Ijexá? Fala, pois é, só você pensar assim, ó. Birimbau tem nome de ritmo. São Bento Grande, Banguela, Santa Maria, São Bento Pequeno. E pandeiro chama como o nome do ritmo? Tem que ter um nome. Então, a clave do pandeiro nasce do ritmo do Ijexá, né? No caso da Amazonas, né? Na verdade, isso eu ouvi diretamente de um charangueiro do Mestre Bimba, que foi o Mestre Braz Amassa Bravo, que é uma das pessoas que está tocando no disco curso de capoeira regional, né? O pandeiro ele bate dobrado, então ele faz, ó. E a palma acompanha a dobra do pandeiro. 1, 2, 1, 2, 3. Diferente dos demais ritmos, que o pandeiro ele bate o Ijexá direto, né? E a palma acompanha a clave do pandeiro. 1, 2, 3. Então, no ritmo de Amazonas, que a gente não acompanha com canto, né? A gente bate o pandeiro dobrado e a palma é dobrada. Aí, se você for pensar, só para fazer corte, se você for pensar assim, ó, existe algum registro que diz que tem algum canto que se encaixaria no ritmo de Amazonas? Existe. Existe um registro que fala que tem um verso que fala eu venci a batalha de São Mucugê, que se encaixa nessa melodia do Amazonas. Mas só que a gente, por tradição, ou por não ter tanta informação, não utiliza esse canto nisso aqui. Mas dá para tocar e dá para cantar, né? Deixa eu ver se dá para me ver aqui. Dá para cantar e dá para tocar. Você vê que dá para construir frases musicais. Mas nós não temos por tradição, né? Até porque a nossa oralidade não vai tão longe, então a gente não tem por tradição usar cancioneiro nesse ritmo. Esse ritmo, na verdade, a gente faz só acompanhado por pandeiro e palmas. Quais são os golpes que podem se usar nesse ritmo? Todos os golpes. Na verdade, todos os golpes servem para todos os ritmos. O que vai mudar é a intensidade que você dá o golpe, né? E vão mudar as posturas de jogo. Quando a gente pensar em capoeira regional, na verdade, quando a gente pensar em capoeira tradicional, a gente não pode pensar em algo regido por regras. A gente tem que pensar em algo regido por princípios. É muito próximo, mas é um pouco diferente. Então, na capoeira baiana, como um todo, a gente tem duas posturas, dois comportamentos de jogo. Um a gente denomina jogo de dentro e outro a gente denomina jogo de fora, né? Todo mundo fala assim? Não. Vai de região para região, de casa para casa, de mestre para mestre,
né? Jogo de dentro é uma classificação que você vai achar praticamente em todos os cantos da Bahia. Jogo de fora não são todos que utilizam essa postura. O que quer falar jogo de dentro e jogo de fora? É o nome de toque de berimbau? Não. É um comportamento. Jogo de dentro seria uma postura médio-baixa de jogar e jogo de fora médio-alta. Então, quando eu falo dentro e fora, eu não estou falando de longe e perto, eu estou falando de alto e baixo. Até porque, como já falamos antes, a distância do jogo é a distância do braço. E como eu te parafraseou o mestre Bimba antes, né? Onde vai o dedo, vai o cacumbu. Porque se eu não estou na distância do braço, eu não estou na distância de jogo. Então, todas as posturas, o jogo é sempre próximo, corpo a corpo. A única coisa que a gente faz é que nos ritmos mais compassados, com um andamento mais lento, né? A gente tem um comportamento de jogo mais próximo do solo do que mais de pé. Coisa que não acontece nos ritmos mais corridos, com um andamento mais rápido. Então, por exemplo, qual é o ritmo tradicional para se exibir a postura de jogo baixa, de jogo floreado? Seria a banguela. Mas existem outros ritmos que também, né, são adequados para o comportamento de jogo de dentro, que seria um próximo ao outro. Para que serve o jogo de dentro? Isso são coisas que a gente tem que sempre que relacionar também com a capoeira dos antigos. Sempre que vocês ouvirem algum mestre de alguma linhagem de Angola antiga falar sobre jogo de dentro, ele vai se referir à arma branca. É bem comum isso. Se você ouvir o nome jogo de dentro e o nome banguela, vai estar sempre muito relacionado à arma branca. Sabe para quê? Defesa de arma branca. Defesa de arma branca. E que defesa de arma branca? Isso quer dizer que o cara vai entrar na roda com a faca? Não. A defesa é você não deixar sacar, né? É o que na regional a gente chama de técnica de abafamento, mas isso é papo para um outro dia, tá certo? Então o que é que eu faço? Quando eu controlo a distância, quem controla a distância controla a luta. Não é que em uma situação de rua, lembrando que a regional se aplica como rua, ringue e roda, dentro da roda eu estou me preparando para a rua. O que é que eu estou desenvolvendo? Eu estou desenvolvendo a minha habilidade, né, para poder, em uma situação de rua, antecipar o movimento do outro, né? Não deixar que saque, né? E, se necessário, correr, porque correr também é golpe, tá bom? Então, nos ritmos mais lentos, que tem mais viradas no berimbau, que tem mais quebradas no berimbau, a gente assume um comportamento de jogo de dentro, seria uma postura de jogo mais baixa. Mas o que é mais importante nesses ritmos todos, que a gente não pode desvincular, é entender que o passo do gingado tem que estar relacionado com a batida do berimbau. Voltamos para o tema que estava falando antes. Então, se a batida do berimbau vai mais lenta, o passo tem que estar lento. Se ele tem mais variações de nota, eu tenho que quebrar em cima da variação da nota dele. Pô, mas isso acontece só na capoeira? Não, isso acontece em todas as manifestações que têm origem de matriz africana, né? Se você for ver o samba, por exemplo, né? Quando o samba é de caboclo, a virada é uma e o passo é outro. Quando o samba é enredo, a virada é uma e o passo da mulata é outro, né? Quando o samba é duro, a virada é uma e o passo do cidadão que está ali tentando dar um corte e dar uma banda no outro é outro. Mas todos são samba. O que é que muda? Muda as dobras e as evoluções que o metal do berimbau faz, né? Eu falo metal porque a gente entende que dentro da cultura baiana, quem rege, né, todas as práticas é o metal, né? Se tiver 3 atabaques, quem rege é o gogô. Como na capoeira regional tem um berimbau do espandeiro, quem rege é o aço do berimbau. É sempre o aço que rege, né? E o couro faz o quê? Faz o mesmo que a assistência, a sustentação do ritmo. Espero ter ajudado meu amigo Eco e estamos aqui esperando o seu livro.